Fala, gurizadinha, tudo certo com vocês? Vídeo novo aqui no canal para falar sobre renovações de contrato já oficialmente anunciadas de Vinícius Júnior e Rodrigo. Aonde esses dois jogadores podem chegar em termos de números no Real Madrid com a renovação dos seus contratos. Esse é o vídeo de hoje. Antes de mais nada, sempre pedir para quem quiser e puder, se inscrevam aqui no canal, tem link aqui em cima, tem link aqui embaixo para ajudar o canal a crescer. E claro, se vocês gostarem do vídeo, deixem um like e os comentários aqui embaixo. Bora falar sobre essas renovações de contrato dos dois atacantes brasileiros do Real Madrid, renovações que já estavam acertadas, mas que foram oficializadas pelo Real Madrid nessa semana, nesse início de novembro. Eu estou gravando este vídeo no dia 2 de novembro de 2023, no dia do anúncio da renovação de contrato do Rodrigo, por isso todos os números que eu vou trazer aqui para vocês são até essa data, tá? Antes de mais nada, Vinícius Júnior renovou seu contrato com o Real Madrid até 2027, até os seus 27 anos. O Vini, que chegou ao Real Madrid em 2018 e que, se cumprir esse contrato, estará 9 temporadas no clube. O Rodrigo assinou a renovação de contrato com o Real Madrid até 2028, também até os seus 27 anos. E ele, que chegou em 2019 ao Real Madrid, se completar o contrato, também estará 9 temporadas no Real Madrid. Até o dia de hoje da gravação desse vídeo, os números dos dois brasileiros em relação a jogos, títulos e gols são esses aqui. O Vinícius Júnior tem 235 jogos com o Real Madrid, 62 ou 63 gols marcados. As páginas de estatísticas contam 62, mas o Real Madrid conta 63, então sempre tem, é um pouco comum que alguns jogadores tenham essa diferença de estatística, inclusive acontece com o Cristiano Ronaldo, que o Real Madrid dá um número e as estatísticas dão outro número de total de gols. Mas tudo bem, 62, 63 tá por ali os gols do Vinícius Júnior, eu conto inclusive as páginas de estatísticas, então eu fico com os 62. 235 jogos, 62 gols marcados, 9 títulos conquistados. O Vini é um dos jogadores na história do Real Madrid que conquistou todos os títulos possíveis com o clube. Estamos falando de um jogador de 23 anos. Rodrigo vai completar agora no próximo jogo. Nesse momento ele tem 179 jogos com o Real Madrid, vai fazer o de número 180 na próxima partida que entrar em campo. Tem 39 gols marcados, inclusive um asterisco, porque o Rodrigo também tem um gol que algumas pessoas contam, ele inclusive estava contando, mas é aquela coisa das estatísticas na Liga dos Campeões, que ele podia ter um gol a mais, tivesse contado aquele gol para ele, mas não contaram para ele, então ele tem um gol a menos, 39 gols nesse momento o Rodrigo com o Real Madrid. Ele que tem 8 títulos conquistados e que também é um dos jogadores que já conquistou todos os títulos possíveis com o Real Madrid, com apenas 22 anos. Estamos falando de duas apostas do Real Madrid que deram certo. Dois brasileiros que o Real Madrid foi pegar lá no Brasil para entrar nessa nova estratégia do clube, já de alguns anos, de contratar jovens jogadores, formá-los dentro do clube e depois poder contar com eles no time principal. E Rodrigo e Vinícius são duas apostas que deram muito certo ao Real Madrid. Inclusive, os dois são protagonistas no último título de Liga dos Campeões do Real Madrid. Mas o que eu vim aqui, deixa eu até arrumar o cabelo agora para trazer os números para vocês, o que eu vim aqui contar são números, são estatísticas, aonde esses dois jogadores podem chegar em termos de estatísticas, de números dentro da história do Real Madrid com essas renovações de contrato que foram oficializadas pelo clube. Bom, primeiro trazer um pouquinho de média, né? Porque o caso tanto do Vinícius como do Rodrigo são dois casos muito específicos, porque quando eles chegaram ao Real Madrid, quando eles completaram 18 anos, eles tiveram aquele início de desenvolvimento da carreira, eles tiveram inscritos do time B do Real Madrid, fizeram alguns jogos com o time B, depois entraram no time principal, aí foram ganhando protagonismo, foram ganhando espaço até ganhar titularidade. Então não são casos de jogadores que chegam ao Real Madrid já com 23, 24, 25 anos e que entram de vez no time titular porque o time tem uma necessidade. É desse tipo de história, da trajetória que eu estou falando, só para ter como balizador na hora que a gente for falar os números, porque há muita diferença entre a primeira e a segunda temporada de ambos e as duas últimas temporadas dele
quando o salto de número de gols, de número de jogos, ele dá um salto porque eles começam a ter protagonismo efetivamente dentro do time principal, né? Então, para vocês terem uma ideia de média, o Vinícius Júnior tem uma média, desde que ele chegou ao Real Madrid, de 45 jogos por temporada. No começo era bem menos e nas últimas temporadas são mais de 50 jogos por temporada com o Real Madrid do Vinícius Júnior. Média de gols também, são uma média de 12 gols por temporada, sendo que nas últimas duas o Vini marcou mais de 20 gols. Então tem essa diferença, por isso que eu estava explicando. O Rodrigo tem uma média de 41 jogos por temporada, desde que chegou ao Real Madrid. E nas últimas duas a média pula para quase 50 jogos por temporada, nas últimas duas temporadas, e gols também. O Rodrigo tem uma média de 10 gols por temporada no Real Madrid, e nas últimas duas é de quase 15. Então, muda bastante em função de que eles, no começo, tinham menos protagonismo no time principal do que eles têm agora, no dia de hoje. Bom, vamos falar primeiro sobre estatísticas de jogadores brasileiros, tá? Vamos tentar colocar no contexto, dentro da lista de jogadores brasileiros, aonde estão Vinícius e Rodrigo e onde podem chegar. Número de jogos. O Marcelo é o jogador brasileiro com mais número de jogos no Real Madrid, 546. O Roberto Carlos é o segundo, 527. São dois jogadores que estiveram mais de uma década no Real Madrid, então eles têm números muito expressivos e quando eles conseguiram assumir a titularidade nas suas posições, eles jogaram praticamente todas as partidas. Então são os dois com mais de 500 jogos com o Real Madrid, inclusive na lista de estrangeiros com o Real Madrid, os dois estão no topo porque jogaram muitas partidas e estiveram muitos anos no Real Madrid. O terceiro jogador em número de jogos é o Casemiro, 336 jogos. O quarto é o Vinícius, com esses 235. O quinto é o Rodrigo, com estes 179. Depois a gente tem o Ronaldo Fenômeno, 177. O Rodrigo já passou o Fenômeno. O Sávio, 160. E o Militão, 143. Inclusive, um asterisco nesse vídeo, eu não vou falar sobre o Militão, porque essa temporada ele se recupera de uma grave lesão. Ele já renovou o contrato com o Real Madrid também, deve ser oficial, não sei quando, mas vai ser oficializado também. Só que o caso do Militão é que essa temporada, praticamente toda, ele vai perder se recuperando da lesão. Então, eu deixo o Militão fora, até porque a gente tá falando de atacantes. Então, eu concentro nos dois que o Real Madrid já anunciou a renovação. Então, isso é em número de jogos. Em número de gols de brasileiros na história do Real Madrid. O Ronaldo Fenômeno é o primeiro da lista, com 104 gols marcados. O Roberto Carlos é o segundo, com 69. O Vinícius é o terceiro, com esses 62. O Rodrigo é o quarto, com 39. Depois a gente tem o Marcelo com 38, o Casemiro com 31. Então, em termos de jogos e de gols, eles já são o terceiro e o quarto, com mais jogos. Terceiro não, porque o Casemiro, em termos de jogos, tem mais, né? Mas assim, historicamente, Marcelo, Roberto Carlos e Casemiro são os principais brasileiros da história do Real Madrid, os que conquistaram mais títulos, mais jogos, mais tudo. Então, na sequência, tá Vinícius e Rodrigo. Eles já se colocaram aí no top 5 de brasileiros na história do Real Madrid. Inclusive com títulos, porque o Marcelo é o jogador, junto com o Benzema, com mais títulos na história do Real Madrid, 25. O Casemiro conquistou 18, o Roberto Carlos 13, o Vinícius 9 e o Rodrigo 8. Então, eles estão subindo e vão subindo pouco a pouco nessa lista. Mas a gente já pode dizer que Vinícius e Rodrigo estão no top 5 dos maiores brasileiros da história do Real Madrid, porque eles já têm número de jogos com uma expressividade grande, número de gols com uma expressividade grande e títulos também. Então, já podemos cravar que eles estão no topo do top 5 de brasileiros da história do Real Madrid. Dentro da história do Real Madrid, daí a situação é outra, porque aí eu vou trazer os números para vocês. Em termos de jogos, eu fui buscar estatísticas, né, de vários locais diferentes, porque a gente não tem, assim, uma confirmação exata. Às vezes, principalmente dos jogos lá do início da década, tem algumas discrepâncias em números. Gols, então, bom, assistências nem se conta, mas gols também é uma coisa que às vezes tem uns poréns. Mas o Vinícius já tá no top 60 de jogadores com mais jogos na história do Real Madrid, e o Rodrigo tá no top 80. Então, eles estão subindo também na história geral do Real Madrid, né? Nesse número de jogos. Pra vocês terem ideia, o Vini tá com 235, o Rodrigo tá indo pro 180. Os jogadores com mais partidas na história do Real Madrid tem 3 que passaram os 700 jogos. O Raul, o Casillas e o Santis, que são jogadores da base do Real Madrid, ou seja, eles fizeram toda a carreira no Real Madrid. Rodrigo e Vinícius podem chegar ali porque eles chegaram muito jovens ao Real Madrid. Podem chegar? Podem, mas deixamos aqui.
Né? Tem a galera dos 700, que são esses três, depois tem a galera dos 500, e aí que tem vários. Por exemplo, o Modric chegou aos 500 jogos com o Real Madrid no El Clássico, no último fim de semana. Ele é o 15º com mais jogos na história do clube. O Marcelo, que tem 546 jogos com o Real Madrid, ele é o 12º na história do clube. Então tem uma galera aí de 500 jogos que tá nesse topo aí do top 15, do top 10, enfim, e que pelas temporadas que assinaram o Rodrigo e Vinícius, eles podem entrar aí, né? Talvez eles tenham que ficar mais temporadas para conseguir fazer mais jogos, mas não é impossível eles entrarem nessa estatística histórica do clube, não contando só brasileiros. Em relação aos gols, o Vini já tá no top 40 e o Rodrigo já tá no top 60. Eles também estão escalando essa lista de maiores artilheiros da história do Real Madrid. Aí tem um ponto. Com mais de 100 gols na história do Real Madrid, são 22 jogadores. Eles podem tranquilamente entrar nessa lista, porque eles vão ficar mais... esses anos, até 2027 e 2028, são atacantes, têm uma característica de finalização e estão num crescimento de temporada a temporada em número de gols, eles podem entrar nessa lista dos maiores artilheiros da história do Real Madrid. Com mais de 100 gols, como eu disse para você, são 22. Com mais de 300, são 4 jogadores. Di Stéfano, Raul, Benzema e o Cristiano Ronaldo, que tem mais gols do que jogos na história do Real Madrid, o maior artilheiro da história do clube. Mas só para vocês terem uma ideia da quantidade de gols. Na quantidade de títulos, a gente tem 9 jogadores que conquistaram mais de 20 títulos com o Real Madrid na história. Sendo que, desses 9, apenas 2 não são dessa geração passada, que agora tá, né, terminando. A gente só tem o Modric, o Carvajal, o Toni Kroos e o Nacho, dessa geração no atual Real Madrid, mas só 2 nessa lista dos 9 com mais de 20 títulos na história do Real Madrid não são dessa geração. Então é um grande desafio para a geração que está vindo conseguir igualar essa, porque esses caras conquistaram muitos títulos com o Real Madrid e muitos títulos relevantes, né? Por exemplo, para vocês terem uma ideia, bom, o Marcelo tem 25, o Casemiro tem 18, o Roberto Carlos, que é da geração anterior, tem 13, o Cristiano Ronaldo tem 16, o Vinícius e o Rodrigo já estão caminhando para os 10. O Vini tem 9 e o Rodrigo tem 8. O Vini chegou uma temporada antes. Então, só para vocês terem uma ideia de que essa atual geração do Real Madrid vai precisar ganhar muito para poder igualar a que tá aqui, né? A que tá aqui nas costas que acaba de passar. Então, mais ou menos esse é o contexto histórico no geral de jogadores do Real Madrid, títulos, gols e também partidas. Se a gente for fazer o recorte de Liga dos Campeões, aí os meninos podem fazer algo maior e mais rapidamente. Eles já são, junto com o Roberto Carlos, os brasileiros com mais gols na história do Real Madrid na Liga dos Campeões. 16 gols. O Roberto tem 16, o Vini tem 16 e o Rodrigo tem 16. O Roberto era um lateral que marcava muitos gols, né? E ele ficou muito tempo no Real Madrid e ele marcava muitos gols, tinha essa característica. Só que o Roberto é um jogador com mais de 100 jogos com o Real Madrid na Champions. O Rodrigo e o Vinícius não chegaram nem aos 50 ainda. Então eles podem, assim, ampliar bastante essa vantagem para o Roberto Carlos. Em termos de gols de brasileiros, tá? Se a gente for nos gols em geral, aí eu falo para vocês que existem muitas discrepâncias assim em listas, porque alguns dão uns gols a mais, uns gols a menos, mas pela média que eu consegui dar uma olhada em vários sites de estatísticas diferentes, é mais ou menos isso aqui, ó. Em termos de gols, o Vinícius e o Rodrigo estão subindo nessa tabela. Eles têm 16 gols com o Real Madrid na Champions. 17 gols tem o Butragueño e o Hugo Sanches. 18 gols tem o Pirri. O Pirri já está no top 10 dos maiores artilheiros da história do Real Madrid na Liga dos Campeões, com 18 gols. Ou seja, se o Vinícius e o Rodrigo marcam mais 2 gols, eles já entram no top 10 de jogadores com mais gols com o Real Madrid na história da Champions. Então, aqui é onde talvez mais rapidamente a gente veja eles subirem na lista. Com 18 gols. Pirri com 19 gols, o 9º colocado no top 10, né? Morientes com 21, o Amâncio e o Santillana. E aí a gente já tem um gap de 30 para o próximo, que está no top 6, que aí já são mais de 30 gols. Mas não é impossível, porque
os meninos marcam, eu falo os meninos porque eu tenho o costume, tá? Mas eles já são homens, 22, 23 anos. É onde eles têm essa possibilidade de entrar mais, provavelmente, nessa lista. Então eles já estão quase no top 10. Quando eles marcarem mais 2 gols, 18, eles já igualam o primeiro cara ali, o 10º jogador com mais gols na história do Real Madrid na Liga dos Campeões. Aí, do 6º pro primeiro, aí o gap é grande, porque aí a gente tem o Di Stéfano com 49 gols, o Raul com 66, se eu não me engano, o Benzema com quase 80 e o Cristiano com mais de 100 gols com a camisa do Real Madrid na Liga dos Campeões. Mas, para vocês terem uma ideia de como eles estão escalando pouco a pouco essa artilharia histórica do Real Madrid na Champions. Em número de jogos na Liga dos Campeões, o Vini tem 48 e o Rodrigo tem 42. São 9 jogadores com mais de 100 jogos com a camisa do Real Madrid na Champions. Nessa lista aí dos 9, temos 2 brasileiros, que são Marcelo e Roberto Carlos, que tem mais de 100. O Casemiro chegou aos 73. Então, eles podem alcançar o Casemiro e dentro dos brasileiros do Real Madrid na Champions, eles podem ter um up. Aí, de chegar, vai ter que estar mais tempo no Real Madrid para jogar mais temporadas. Mas eu quis fazer esse vídeo aqui porque às vezes a gente esquece do que eles já estão fazendo tão jovens no Real Madrid, cara. O Vini tem 23 e o Rodrigo tem 22 anos. Eles já estão aí no top de jogos, top de gols, eles estão escalando para subir nessas listas dentro da história do Real Madrid, né? E eu acho muito legal. Então, se eles cumprirem esses anos de contrato que eles acabaram de renovar, a gente pode ter eles ainda mais em cima nesse topo, né? E pode ser que eles voltem a renovar com o Real Madrid aí há mais tempo ainda. Então, esse vídeo, na verdade, foi para trazer um pouquinho de estatísticas, que tem uma galera que gosta, eu também curto, para a gente ver o tamanho desses garotos, já não tão garotos, dentro da história do Real Madrid, em termos de números, que no final das contas as estatísticas no mundo do futebol hoje elas contam bastante. Então, esse vídeo foi para trazer para vocês essa visão um pouquinho geral de como é que eles estão posicionados e até onde eles podem chegar dentro dessa renovação de contrato, repito, do Vinícius Júnior até 2027 com o Real Madrid. Quando a gente fala é metade do ano, tá? Até metade do ano de 2027 e do Rodrigo até a metade do ano de 2028. Bom, se vocês tiverem mais alguma dúvida, se ficou um pouco estranho alguma coisa e tal, ou tiverem algum questionamento, comentários aqui. Quem gostou do vídeo, o like e se inscrevam no canal para ajudar o canal a crescer. Prometo fazer mais vídeos, mas pouco a pouco vou conseguindo colocar tudo dentro do meu ritmo de trabalho aqui. Então, beijo para vocês, um ótimo dia e que bom que o Rodrigo e Vinícius renovaram com o Real Madrid. Mais anos de mais brasileiros por aqui. Beijo para vocês.